A história de Jonas é uma das mais enigmáticas e, ao mesmo tempo, uma das mais conhecidas da Bíblia. Quase todo mundo já ouviu falar do profeta que foi engolido por um grande peixe e, depois de 3 dias e 3 noites, vomitado em terra firme. Mas existe uma pergunta que intriga estudiosos, céticos e até mesmo muitos cristãos. Se Nínive não fica perto do mar, como Jonas poderia ter sido lançado justamente naquela região? Afinal, a cidade de Nínive estava localizada no coração da Mesopotâmia, a mais de 1000 quilômetros do mar mais próximo. Não havia portos, nem praias, nem possibilidade de um peixe gigante nadar até lá. Então, será que a Bíblia se confundiu? Ou será que estamos diante de um detalhe muito mais profundo e revelador? Vamos voltar ao início. O livro de Jonas começa com um chamado divino. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, capítulo 1, versículo 2. Era uma ordem clara, direta, mas também escandalosa. Imagine, Nínive era a capital da Assíria, o maior inimigo de Israel na época. O Império Assírio era conhecido por sua brutalidade, crueldade e violência. Enviar um profeta hebreu para pregar naquela cidade era, humanamente falando, uma sentença de morte. E foi por isso que Jonas fez o contrário. Em vez de seguir rumo ao leste para Nínive, ele fugiu para o oeste, descendo até Jope, atual Jafa, no litoral do Mediterrâneo. Ali, Jonas embarcou em um navio que seguia para Tarsis, possivelmente no extremo oposto do mundo conhecido, talvez na região da atual Espanha. Ele queria escapar da missão e, de certa forma, fugir da presença de Deus. É claro que isso era impossível. Enquanto o navio seguia, uma tempestade violenta caiu sobre o mar. Os marinheiros, experientes homens do mar, logo perceberam que aquela não era uma tempestade comum. Era algo sobrenatural. Eles clamavam a seus deuses, jogavam carga fora, mas nada funcionava. Jonas, por incrível que pareça, dormia no porão. Despertado pelo capitão, ele confessa: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." Jonas, capítulo 1, versículo 9. Jonas sabia que a tempestade era consequência da sua fuga. Então pede que o lancem ao mar. Relutantes, os marinheiros obedecem e, imediatamente, o mar se acalma. E aqui entra o momento mais famoso. Deus preparou um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Durante esse período, Jonas ora. Sua oração, registrada no capítulo 2, é profunda, cheia de imagens poéticas. Ele fala de estar nas profundezas, cercado de águas, com algas enroladas na cabeça, mas também reconhece a misericórdia de Deus. Ali, no ventre do peixe, o profeta que fugiu começa a ser transformado. E então o texto diz: "Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca." Jonas, capítulo 2, versículo 10. Aqui está o ponto-chave. A Bíblia nunca disse que o peixe vomitou Jonas em Nínive. Essa é uma interpretação equivocada que muita gente faz. O que o texto afirma é que ele foi lançado em terra, mas não especifica onde. E isso muda tudo. É muito provável que Jonas tenha sido devolvido à costa do Mediterrâneo, talvez até mesmo perto de Jope, o mesmo porto de onde havia fugido. Isso tem um simbolismo poderoso. Deus não apenas o salvou, mas o trouxe de volta ao ponto de partida. Jonas teria então que percorrer a pé toda a longa jornada até Nínive. Estamos falando de mais de 1000 quilômetros, atravessando desertos, planícies, territórios hostis e caminhos de caravanas que ligavam o Oriente Médio. Essa caminhada não foi apenas física, foi também espiritual. Jonas precisava refletir, lembrar de sua desobediência e agora aprender a obedecer. Esse detalhe nos mostra algo extraordinário. O milagre do peixe não foi um atalho para Jonas, mas um recomeço.
Deus poderia ter usado o peixe para levá-lo direto a Nínive, mas preferiu que o profeta trilhasse a jornada com os próprios pés, sentindo o peso da missão. E essa explicação resolve o aparente erro geográfico. Nínive nunca esteve perto do mar. Jonas não foi vomitado na cidade, mas em algum ponto da costa. Daí, começou sua longa jornada rumo ao coração da Assíria. Mas essa caminhada tem muito mais a nos ensinar. Depois de ser lançado novamente em terra firme, Jonas recebe de Deus uma ordem clara. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas, capítulo 3, versículo 2. Não havia atalhos nem milagres de transporte. O profeta tinha diante de si uma caminhada de quase 1000 quilômetros até o coração do Império Assírio. Nínive ficava no interior da Mesopotâmia, nas margens do rio Tigre, em uma região que hoje corresponde ao norte do Iraque, próxima à cidade de Mossul. A distância desde a costa do Mediterrâneo era gigantesca. Imagine atravessar desertos, planícies áridas e rotas de caravanas sem mapas modernos, sem proteção, sem garantias. Essa era a jornada de Jonas. As rotas que ligavam o litoral à Mesopotâmia eram conhecidas como a Via Maris e a Rota do Rei, caminhos usados por mercadores e exércitos. Mas esses trajetos estavam cheios de riscos, salteadores que atacavam viajantes, animais selvagens e o calor escaldante do deserto. Para completar, Jonas não era um comerciante cercado por guardas ou caravanas armadas. Era um homem solitário, carregando apenas a ordem divina e o peso de sua missão. A narrativa bíblica sugere que essa caminhada foi intencionalmente longa. Deus poderia ter levado Jonas diretamente até Nínive, mas permitiu que ele percorresse cada quilômetro. Era como se cada passo fosse um lembrete da sua desobediência anterior e, ao mesmo tempo, uma preparação para a obediência que agora se tornava inevitável. Existe também um simbolismo poderoso nesse movimento. Antes de ser engolido pelo peixe, Jonas sempre desce. Ele desce até Jope, desce ao navio, desce ao porão, desce ao mar, desce ao ventre do peixe. É uma trajetória de queda, mas a partir do momento em que volta à terra, ele começa a subir. Sobe à superfície, sobe à missão, sobe à obediência. A geografia se transforma em uma metáfora espiritual. Essa caminhada não foi apenas física, mas também emocional. Jonas tinha tempo para refletir sobre o chamado, sobre a grandeza da cidade que o aguardava e sobre o fato de que Deus estava enviando um profeta hebreu ao coração do império mais cruel da época. Ele sabia que seria recebido como estrangeiro, talvez até como inimigo. Mas a cada quilômetro, sua resistência diminuía e sua convicção aumentava. E quando finalmente chega, Jonas se depara com uma cidade colossal. A Bíblia diz que Nínive era uma grande cidade diante de Deus e que levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas, capítulo 3, versículo 3. Suas muralhas eram tão largas que carruagens podiam correr lado a lado sobre elas. Era uma metrópole pulsante, símbolo máximo do poder assírio, cheia de templos pagãos, palácios luxuosos e multidões vivendo sob violência e idolatria. É nesse ambiente hostil, imponente e assustador que Jonas finalmente se prepara para proclamar a mensagem que Deus havia colocado em sua boca. Ao entrar em Nínive, Jonas não traz consigo apresentações elaboradas nem longos discursos. Sua mensagem é curta, direta e carregada de urgência. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas capítulo 3, versículo 4. Imagine a cena. Um profeta estrangeiro vindo de longe, empoeirado da viagem, talvez ainda marcado pelo cheiro do mar e pelos dias de sofrimento no ventre do peixe,
caminhando pelas ruas de uma metrópole cheia de estátuas, mercados movimentados e altares dedicados a deuses pagãos. Sua voz ecoa entre muralhas imensas, entre o luxo dos palácios e a brutalidade das praças públicas. Não há floreios, não há negociação. É um ultimato divino. E, surpreendentemente, a reação não é de zombaria nem de perseguição. A Bíblia relata que os habitantes de Nínive creram na mensagem. Desde os mais simples até os nobres, todos foram tomados por temor. As notícias se espalharam rapidamente, até chegar ao Palácio Real. O próprio rei deixou o trono, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e decretou um jejum nacional. A cena é impressionante. Uma das cidades mais violentas e impiedosas do mundo antigo se curva diante da palavra de um único profeta. Homens, mulheres e até mesmo os animais foram incluídos nesse ato de humilhação coletiva. Todos clamavam por misericórdia. Era um arrependimento que não se limitava a palavras, mas que se expressava em atitudes públicas. O texto destaca algo essencial. Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. Jonas, capítulo 3, versículo 10. Ou seja, não foi apenas um gesto simbólico. O arrependimento foi genuíno e, por isso, o Senhor decidiu suspender o juízo que havia anunciado. Aqui encontramos uma das maiores lições da história de Jonas. Deus não rejeita corações quebrantados, ainda que venham de povos inimigos, de nações distantes ou de pessoas que viveram em completa oposição à sua vontade. O perdão não depende da origem, mas da sinceridade do arrependimento. Esse momento também revela o contraste entre a expectativa de Jonas e o coração de Deus. O profeta esperava resistência, rejeição ou até violência. No fundo, ele desejava ver a cidade destruída, não salva. Mas a mensagem produziu o efeito oposto. Trouxe vida, trouxe restauração e mostrou que a misericórdia de Deus é maior do que o desejo humano de vingança. O impacto espiritual da pregação foi tão grande que a própria história de Israel seria lembrada como prova do poder transformador da palavra de Deus. Nínive, a cidade, símbolo do paganismo e da crueldade, tornou-se exemplo de arrependimento coletivo. Mas para Jonas, esse desfecho não trouxe alegria. O coração do profeta ainda estava dividido. Ele havia obedecido externamente, mas internamente lutava contra a graça que Deus havia demonstrado ao seu maior inimigo. Essa tensão abre caminho para o último capítulo da narrativa, onde o próprio Deus vai ensinar a Jonas e a todos nós uma lição sobre compaixão, misericórdia e propósito. Quando Jonas percebe que Nínive não foi destruída, ele fica profundamente contrariado. O profeta que havia sido salvo da morte pelo grande peixe, restaurado e enviado novamente, agora não consegue se alegrar com a salvação de uma cidade inteira. Ele chega a dizer em oração que preferia morrer a ver Deus, poupando os assírios. Esse momento expõe a grande tensão do livro de Jonas. De um lado, o coração humano limitado, cheio de nacionalismo, orgulho e desejo de justiça imediata. Do outro, o coração divino, repleto de misericórdia e compaixão, até mesmo pelos inimigos mais cruéis. Jonas se retira da cidade e constrói uma cabana improvisada para observar o que aconteceria. Talvez ainda esperasse algum juízo, talvez desejasse ver a destruição. É nesse cenário que Deus prepara uma lição viva para seu profeta. Ele faz crescer uma planta que rapidamente cobre Jonas com sombra, trazendo alívio do calor intenso. O profeta se alegra com aquele conforto, mas no dia seguinte, um verme destrói a planta e o sol abrasador volta a castigá-lo. Jonas, novamente irritado, pede a morte. Então Deus fala com ele de maneira simples, mas profundamente pedagógica. Tu tiveste compaixão da planta, e eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais.
Jonas, capítulo 4, versículo 11. A pergunta encerra o livro sem resposta. O silêncio de Jonas é o convite ao leitor. A mensagem final não é sobre o profeta, mas sobre o caráter de Deus. Ele é soberano, misericordioso e deseja que todos tenham oportunidade de arrependimento, mesmo aqueles que julgamos indignos. A história de Jonas nos mostra que o milagre não foi apenas sobreviver no ventre do peixe ou pregar a uma cidade distante. O verdadeiro milagre foi o coração de Deus revelado em misericórdia. Enquanto o homem insiste em limitar o alcance da graça, o Senhor a estende a todos os que se humilham. Essa reflexão nos desafia hoje. Quantas vezes também resistimos em obedecer ao chamado de Deus? Quantas vezes preferimos que o juízo caia sobre os outros, enquanto esquecemos que nós mesmos somos frutos da sua graça? O livro de Jonas é mais do que um relato histórico. É um espelho para nossa própria fé, nosso orgulho e nossa disposição de obedecer. E aqui está uma aplicação prática. Talvez você se sinta como Jonas, tentando fugir daquilo que Deus está pedindo. Ou talvez esteja diante de uma situação onde gostaria de ver justiça imediata, mas Deus insiste em oferecer misericórdia. A pergunta é: qual será a sua resposta? Você se alegrará com a graça ou permanecerá preso ao ressentimento? Se esse vídeo falou ao seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E mais, escreva nos comentários o que você aprendeu com a história de Jonas e como ela pode transformar sua visão sobre o amor de Deus. Sua participação ajuda a espalhar essa mensagem e pode alcançar vidas que precisam ouvir essa palavra. Que a compaixão de Deus por Nínive nos inspire a amar além das fronteiras, além dos preconceitos e além das nossas próprias limitações. Porque o mesmo Deus que insistiu com Jonas também insiste em nos transformar.